Nós estamos debaixo de cristocidências. Tudo tem um porquê e tudo tem um querer de Deus na nossa vida. Então me prove, pastor. Eu vou te provar. Se a arca de Moisés não fosse colocada no Nilo, Moisés não chegaria na princesa. Se não chegasse na princesa, ele não seria príncipe. Se ele não fosse príncipe, ele não iria para o palácio. Se ele não fosse para o palácio, ele não voltaria para matar o egípcio e enterrar ele na areia. Se ele não matasse o egípcio e enterrasse na areia, ele não ia ter que fugir para Midian. Se ele não fugisse para Midian, ele não ia casar com Zípora, e então não teria um sogro chamado Jetro. Se ele não tivesse um sogro chamado Jetro, ele não ia cuidar das ovelhas do seu sogro. Se ele não cuidasse das ovelhas do sogro, ele não ia conhecer a sarça. Se ele não conhecesse a sarça não ia arder. Se a sarça não ardesse, Deus não ia falar com ele. Se Deus não falasse com ele, ele não receberia autoridade no cajado. Se ele não recebesse autoridade no cajado, ele não ia voltar para o Egito para tirar o povo de lá. Se ele não tira o povo de lá, Deus não mandaria 10 pragas. Se Deus não mandasse 10 pragas, não teria a praga do primogênito. Se não tivesse a praga do primogênito, o povo não sairia de lá despojando os egípcios. Se o povo não saísse de lá despojando os egípcios, o mar vermelho não ia abrir. Se o mar vermelho não abrisse, Miriam não ia cantar do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se Miriam não cantasse lá do outro lado: só o Senhor é Deus, Moisés não ia subir no monte. Se Moisés não subisse no monte, o Sinai não ia fumegar. Se o Sinai não fumegasse, Deus não daria a lei. Se Deus não desse a lei, o rosto de Moisés não ia brilhar. Se o rosto de Moisés não brilhasse, Deus não ia dar a promessa do primogênito. Se não desse a promessa do primogênito, Moisés não desceria de lá e conduziria o povo para fazer o tabernáculo. Se não tivesse o tabernáculo, eles não chegariam na tribo ou na divisão da tribo de Israel. Se não chegasse lá, Josué não ia tomar a frente e continuar com o projeto de Deus. Se não tivesse Josué, o Jordão não ia abrir. Se o Jordão não abrisse, as muralhas de Jericó não iam cair. Se as muralhas de Jericó não caíssem, o povo não chegaria na terra de Canaã. Se o povo não chegasse na terra de Canaã, Deus não daria juízes. Se não tivesse juízes, não ia ter 15 juízes em Israel. Se não tivesse 15 juízes em Israel, não teria Samuel. Se não tivesse Samuel, o povo não ia pedir um rei, e Deus não daria a Saul, o homem segundo o coração do povo. Se não tivesse Saul, não ia ter Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se não tivesse Davi, não ia ter Salomão. Se não tivesse Salomão, não ia ter Roboão. Se não tivesse Roboão, não ia ter a divisão das tribos. Se não tivesse a divisão das tribos, não teria 19 reis para o sul e 20 reis para o norte. Se não tivesse reis, também não teria profetas. E se não tivesse profetas, não teria Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Eliseu, Elias, Natã. Se não tivesse profetas, não ia ter João Batista. Se não tivesse João Batista, não teria a voz que clamava no deserto. Se não tivesse a voz que clamasse no deserto, não viria Jesus Cristo. Se não tivesse Jesus Cristo, não teria Calvário. Se não tivesse Calvário, não teria ressurreição. Se não tivesse ressurreição, não teria ascensão. Se não tivesse ascensão, não teria Pentecoste. Se não tivesse Pentecoste, não teria igreja. Se não tivesse igreja, não tinha lançamento de CD. Mas tem igreja, tem Pentecoste, tem você, tem a arca. Levante a mão e adora. Levante a mão e adora. Levante a mão e adora. Eu vou esperar você adorar. Levante as suas mãos para o alto assim. Levante, levante, levante. Repouse ela no ombro do irmão do seu lado aí.